agora que estamos, ó Pai, humildemente, nós aproximamos deste grande trono de graça pela fé e entramos na região além onde Deus, os anjos e os querubins e toda a hoste celestial estão reunidos. Pois ele disse que nem pode haver um pardal que caia por terra sem que o Pai Celestial saiba. Quanto mais sabe ele aqui, quanto temos dezenas de pessoas de cabeças inclinadas e clamam a Ti com um pedido especial. Pai, olha para o mundo necessitado hoje à noite, pois somos um povo necessitado. Oro, Deus, que por nos reunirmos aqui expressamos a Ti nossa fé, num Deus vivo, o qual responde à oração. Saímos dentre o mundo de incircuncisos de coração e de ouvidos. Saímos para viver uma vida separada e para viver confessando a nossa fé em Ti. E hoje à noite levantamos as nossas mãos e dizemos: somos necessitados. Amado Deus, responde cada um dos nossos pedidos, cada um dos pedidos deles. E então, Pai, rogamos que Tu nos visite hoje à noite, na Tua palavra. Vimos aqui para a correção, para entendimento, para que saibamos justamente como viver neste presente dia, que espera, o que fazer. Pois sabemos que a vinda do Senhor se aproxima, de acordo com todos os sinais que os profetas predisseram. Estamos nos aproximando do tempo. Senhor, quando completa a libertação será dada aos Teus filhos. Deus, permite-nos cada um estar aí. Pai, possa não haver um que falte. Esse é o nosso propósito em estarmos aqui, Senhor. Nós Te amamos e estamos procurando nos preparar para esta hora. Fala conosco. Pedimos novamente hoje à noite. E cura os enfermos e todos os enfermos e aflitos que estão aqui dentro do edifício. Rogamos que Tu os cures, Senhor. E principalmente aqueles que necessitam e têm necessidades espirituais. Rogamos que Tu salves cada uma alma perdida. Enche cada crente com o Espírito Santo. Renova a força e o poder em Teu Filho que crê. Concede estas coisas, Pai. Te pedimos muito porque Tu nos disseste para pedirmos. Pedi abundante, pedi grandes coisas, muitas, para que nosso gozo seja completo. E as pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus de misericórdia, sela isso em nossas vidas nesta hora. Dá-nos esta porção em nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite com Jesus. Nós vamos ter um pequeno tempo, mas eu queria citar uma parte onde o irmão pastor Samuel Kassap falou, um destaque da mensagem que ele pregou lá em Goiânia. E ele disse: Deus faz muitas mudanças radicais na nossa vida, e Ele muda um homem de tal maneira que está além do nosso entendimento. E quando Ele está sob o comando, sob o controle, e aquele homem está sendo conduzido por Deus, ele pode falar a palavra.
porque Deus o disse para falar. Aí ele cita uma passagem do irmão Brana, quando ele estava ali naquela cidade, recebeu aquele telefonema de uma mulher desesperada, muito poderosa, muito rica, no outro país, que estava ali com um avião fretado a ponto, preparado para buscar o profeta, para orar por o seu filho que estava morto. E aqueles homens estavam, aquele país com um avião preparado ali, o avião da Força Aérea, ele fala. Então, quando o telefone tocou e eles pediram para ele se ele poderia ir lá orar por aquela criança que estava morta e ela para ela ser ressuscitada, o irmão Brana simplesmente disse: eu não posso fazer nada sem que ele me autorize. E ele pediu um tempo para orar. E então ali ele foi orar para falar com Deus sobre o assunto. Então Deus disse para ele: não coloque a sua mão naquilo. Ele não tinha o assim diz o Senhor para falar aquilo, para orar por aquela criança. E ele disse: o avião estava à espera do profeta para orar pelo aquele bebê, mas Deus não o liberou. E quando o homem está sob a liderança do Espírito Santo, ele não faz nada fora da sua vontade. Ele não faz nada que não seja autorizado por Deus. Mesmo aquelas pessoas ali todas pressionando e telefonemas e aguardando e dizendo: o avião já está pronto, abastecido. Era simplesmente ele dizer: vem, e eles irem. Mas quando o homem está sob a liderança de Deus, ele não faz nada sem que ele o autorize. E o irmão Brana disse que Deus falou para ele: não coloque a sua mão nisto. Era o propósito de Deus o que estava acontecendo com aquela família. O desespero dela era tão grande, mas Deus não permitiu. E ele simplesmente disse: pode sepultar o seu filho. Sepulte o seu bebê, porque Deus não quer que ele seja ressuscitado. E então, quando ele coloca a sua mão, ele dá aquela autoridade sobre os filhos de Deus, ele não faz nada sem que ele autorize. E ele está sob a liderança do Espírito Santo. Eu quero ler nesta noite no livro de Deuteronômio, capítulo 16, a partir do versículo 1 ao versículo 3. Mas antes eu quero ler esse parágrafo da mensagem do irmão Brana, onde ele diz: de um senhor de cor, que ele diz: sabe, eu tinha um velho amigo de cor e ele disse, irmão Bill, ele disse: eu não quero nenhum problema no Rio. Ele disse: quero estar com minha passagem em mãos, naquele momento, naquela hora, que tiver que atravessar o rio. Ele disse: eu não quero nenhum problema. Eu quero estar com a minha passagem em mãos.
E quando o apito soprar, não quero nenhum problema aí. Pedi ao Senhor, faz bastante tempo, se houver alguma coisa errada, que me deixe acertar isso agora mesmo. Disse, porque estará escuro e tempestuoso naquela manhã. Quando a embarcação partir para o outro lado, vai estar escuro e tempestuoso. Disse, não quero nenhuma interferência. Quero resolver tudo agora. Vamos resolver tudo agora. Enquanto há tempo, enquanto temos a oportunidade de colocarmos tudo em ordem. É para isso que estamos aqui. É para procurarmos resolver todas as interferências para que entremos a bordo naquela hora despreocupado. Que Ele possa nos dar esta condição para isso. Que possamos sentir isso em nossas vidas, para no momento do apito final, quando fizer-se chamada, possamos estar livres e desimpedidos para embarcarmos naquele barco e atravessarmos o rio. Nós vamos ler Deuteronômio capítulo 3, ou 16, a partir do versículo 1 até o 13. Guarde o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus. Porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, da ovelha e das vacas no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedo, 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Senhor Deus, Pai Celestial, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. E rogamos nesta hora a porção da tua palavra, Senhor Deus. Vivifica isso em nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero ler uns parágrafos da mensagem do irmão Brana, intitulada O Lugar de Adoração Escolhido por Deus. Isto já nos dá uma grande mensagem, o lugar de adoração escolhido por Deus. E este lugar que Ele tem nos dado é justamente este que Ele escolheu, que somos nós. O irmão Brana fala aqui nessa mensagem, ele diz, se você notar no mês de Abibe, que quer dizer abril, foi um mês de Deus, que foi no mês de abril que foram tirados. E agora as coisas estranhas é que nós hoje à noite, como adoradores de Deus nesse dia em que vivemos, encontramos tantas ideias diferentes das pessoas, e enquanto houver ideias diferentes sobre coisas, há perguntas diferentes. Tem que haver uma resposta verdadeira para cada pergunta que se faz. Se eu fizesse a pergunta, o
O que é isso? Bem, diria uma carteira. Para que serve? Está vendo? Agora, aí alguém talvez diga, não é uma carteira, é uma tábua. Bem, é uma tábua, no entanto, é uma carteira. Veja, você sabe que tem que haver uma resposta verdadeira para isso. Se eu fizesse uma pergunta sobre qualquer coisa, tem que haver uma resposta verdadeira. Pode haver algo parecido como isso, mas tem que haver uma resposta verdadeira, direta para cada pergunta. Então, portanto, toda pergunta que surge em nossa vida tem que haver uma resposta verdadeira e correta. E agora, hoje, ouvimos dizer, tanta gente nossa no mundo hoje, sendo missionário, fiz várias viagens além do mar e em torno do mundo. Estive em contato com muitas religiões diferentes, tais como budistas, maometanos, sikhs, jainistas e outras mais das religiões do mundo. E então aqui em nossos próprios Estados Unidos, em outros países estrangeiros, me encontrei com todas as nossas várias igrejas e tais como nossas igrejas, e então a grega e assim por diante. Os vários ritos, e então para todas estas eras denominacionais das 900 e tantas denominações protestantes. Agora, cada uma delas, claro, podia-se ver a ideia delas, e não posso culpá-las. Cada uma afirma ser a verdade, que ela tenha a verdade, e as pessoas que pertencem a essas igrejas deveriam crer nisso, porque estabeleceram destino eterno, baseados no ensino desta igreja. E são tão diferentes umas das outras, a ponto disso formar 900 e tantas perguntas diferentes. Portanto, sendo 900 e tantas perguntas diferentes, tem que haver uma resposta correta. E eu gostaria hoje à noite que nós, sendo que estamos procurando ir para o céu e nos encontrar com o nosso Senhor Jesus, o qual todos nós amamos e gostaríamos de esquadrinhar as Escrituras para encontrar isso. Agora, se for uma pergunta sobre a Bíblia, então deveria ter uma resposta da Bíblia. Não deveria vir de um grupo de homens de certos companheirismo, ou de algum educador, ou de alguma denominação. Deveria vir direto da Escritura, onde é o lugar de encontro de Deus, de adoração. E sem dúvidas que sendo Deus existe um lugar de encontro em algum lugar, onde Ele se encontra. Agora encontramos aqui em Deuteronômio, aqui no começo, que Moisés recitava a Escritura, as coisas que ele tinha dito, que ele lhes tinha dito, de como ele os tinha tirado com grande braço forte do Egito, e a princípio os estabeleceu. Eles foram chamados o povo de Deus, até que saíram do Egito, e então foram chamados a igreja de Deus, porque uma igreja é que congrega, ou, na realidade, a igreja significa os que foram chamados para sair. Aqueles que foram chamados para sair, eles saíram do Egito com o fim de serem a igreja. Agora, Deus lhes disse, quando eles, antes de estabelecerem o templo e tudo quanto fizeram, escolherei o lugar de adoração a mim, e nele eu colocarei meu nome. E esse era o único lugar que Deus se encontraria com qualquer pessoa
foi por sua própria escolha. Ele escolheu o seu lugar. E onde ele escolheu o seu lugar, ele colocou o seu nome. O segundo versículo aqui nos diz que ele colocaria o seu nome no lugar que ele tivesse escolhido para nele o povo adorá-lo. Agora o negócio é que queremos encontrar onde fica esse lugar. Com 900 e tantas ideias diferentes, sendo que estamos deixando de falar de toda a religião pagã e apenas falando de religião cristã, o que tem o sentimento pelos pagãos, ou certamente que não irá lá e falariam com eles. Mas eles estão errados. O cristianismo é a única religião que é verdadeira. É o cristianismo. E estou dizendo isso não exatamente porque sou cristão, porque creio que isso é a verdade. É a única religião que está certa. Estive no túmulo onde troca o cavalo branco a cada 4 horas, onde Maomé, um grande sacerdote e líder, logo depois de Cristo, supostamente era profeta. E não duvido que fosse logo depois dos irmãos Macabeus. Mas quando ele morreu, afirma que ressuscitaria e conquistaria o mundo todo. Agora, mais ou menos a cada 4 horas, mudam de guarda e deixam um cavalo branco ao túmulo dele. Eles têm por 2000 anos esperando que ele ressuscite e conquiste o mundo. Mas você vê, e você vai a Buda. Buda viveu há muitas centenas de anos atrás, cerca de 2300 anos atrás. O Deus do Japão, e o modo que ele era filósofo, um tanto quanto Confúcio e assim por diante. Mas todo este por fundadores e assim por diante, todos eles morreram com a sua filosofia e estão enterrados no túmulo. Mas o cristianismo, que foi estabelecido por Jesus Cristo, existe um túmulo vazio. Ele foi o único homem que já esteve na terra e viveu e disse: tenho poder para dar a minha vida, de tornar a tomá-la. Ele fez isso e ele vive. E ele vive hoje. E sabemos que ele vive porque ele está conosco. E prova a si próprio por sinais físicos e por maravilhas que ele prometeu fazer para mostrar isso. De tal forma que, como a coluna de fogo que dirigiu os filhos de Israel pelo deserto, está conosco hoje. Até mesmo deixando que tirem suas fotografias, realizando os sinais e maravilhas que ele prometeu que ele faria neste dia. Vendo todas as palavras que ele prometeu sendo manifestada hoje. Portanto, o resto do mundo pagão está de fora. É o cristianismo. Agora, sendo que há 900 e tantas dúvidas sobre o lugar onde Deus se encontra, ele se encontra com o metodista, ou se encontra com na Batista, se encontra nisto, e naquilo, e naquilo mais. Agora, há uma dúvida aí, por isso, cada um tem que buscar a sua própria salvação com temor e tremor. Cada um tem que buscar a sua própria salvação com temor e tremor. Mas hoje à noite quero tentar encontrar a prova na Escritura onde está o lugar correto na qual Deus se encontra e adora com o povo. E se é isso, esse é o único lugar onde ele chegará a se encontrar.
Agora, tiramos este texto de Deuteronômio. É uma palavra grega que tem significado composto ou significado duas leis. A palavra grega Deuteronômio significa duas leis diferentes. E isso é justamente o que Deus tem, duas leis diferentes. E uma delas é a lei da morte, e a outra é a lei da vida. Deus tem duas leis: segui-lo e servi-lo e adorá-lo é vida. Rejeitar isto é morte. Há duas leis em Deus: servi-lo e adorá-lo é vida. Rejeitar isso é morte. Agora, uma dessas leis foi feita, reconhecida ante o mundo, no Monte Sinai. Deus deu a lei a Moisés e a Israel. Não que a lei pudesse ajudá-los, mas a lei só lhes mostrava que eram pecadores. Até esse tempo, eles não sabiam o que era pecado, até terem uma lei. Não pode haver lei sem pena. Lei não é lei sem pena. Portanto, a transgressão da lei é pecado. E o salário do pecado é a morte. Portanto, até Deus torná-las lei, não haveria transgressão que eles reconhecessem. Se não houver lei aqui que diga que não se pode ultrapassar 20 milhas por hora, então poderia se ultrapassar 20 milhas por hora. Mas quando tem uma lei que diga que não pode fazer isso, então tem uma lei e uma pena que a acompanha. Agora, a lei e morte foram os mandamentos dados no Monte Sinai, que disseram para o homem que ele era pecador. E ao transgredir a lei de Deus, ele morreria. Mas não há salvação na lei. Era apenas um policial que colocava as pessoas na cadeia, não tinha nada com que tirá-las dali. Mas então ele deu outra lei, que foi no Monte Calvário, onde o pecado foi computado em Jesus Cristo. E aí o pecado foi pago. E não sem lei, mas pela graça sois salvos, pela graça de Deus, através da predestinação da presciência de Deus, do seu ser. Agora vemos essas duas leis. Deuteronômio falando que duas leis. Havia duas leis. Uma foi a lei da morte e a outra a lei da vida. Havia também dois pactos que foram dados ao povo. Vamos falar deles amanhã de manhã, o profeta diz. Um deles foi dado a Adão, com condições. E vocês fizeram isto. Se você fizer isto e não fizer aquilo. Mas essa lei foi transgredida. Adão, Eva transgrediu isso no jardim do Éden. Então Deus fez o segundo pacto e deu isso a Abraão. E essa lei foi incondicional. Não é o que você fez ou o que você fará. Ele disse: eu já fiz. Isso é graça. Essa é a lei da vida. Deus disse isso por Abraão. E sua semente depois dele, isso é toda a semente de Abraão. Como a Bíblia disse, todo Israel será salvo, mas isso não quer dizer judeus. Como Paulo disse, aquele Israel que é no interior, ou Israel no exterior. Ou Israel no exterior. No exterior, como falamos a outra noite, foram os filhos de Isaac.
pelo sexo. Mas a lei de Deus foi por Cristo, que foi a semente real de Abraão, que pela graça todo Israel é salvo. Isso é, todos que estão em Cristo são salvos. Todos, o segundo pacto de Deus. Mas todas estas coisas foram sombras de Cristo. Agora note, segundo versículo. O segundo versículo aqui em Deuteronômio 16. Adorar no lugar que eu escolhi. Agora você deve adorar a Deus, ele diz, no lugar que eu escolhi. Não no que outra pessoa escolheu, mas o que eu escolhi. Agora, se Deus escolheu um lugar, compete a nós descobrir o que ele disse a esse respeito. E onde está ele? Quero encontrá-lo, porque verdadeiramente quero adorá-lo. Todos nós estamos aqui hoje à noite para adorá-lo. Encontramos-nos aqui hoje à noite como metodistas, batistas, católicos, testemunhos de Jeová, ciência cristã e todos mais. Todos nós buscamos algo. Queremos conhecer a verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma pessoa não se sabe o que se faz, não se sabe como fazer até saber-se como fazer. Não se sabe o que fazer até que se saiba como fazer. Melhor dizendo, precisa-se saber o que se faz e como se faz. Isso nos mostra que Deus tem um lugar de encontro para seus adoradores. Num certo lugar. Neste lugar, somente Deus se encontra com os seus adoradores. Agora também, no lugar que ele escolheu para seus adoradores, ele afirmou que poria seu nome. Agora vamos buscar e encontrar nas Escrituras onde se encontra esse lugar. Seguramente que se Deus disse que poria o seu nome nesse lugar, onde ele escolheu para se encontrar com as pessoas, adorar com elas ou adorarem, melhor dizendo, que se acha na Bíblia em algum lugar, pois foi para todas as eras. E o grande Deus imutável não pode mudar. O homem muda, mas você pode confiar na sua vida, em que qualquer coisa que Deus disse em qualquer ocasião, porque é verdade, porque é verdade, porque essa é a única coisa em que posso ter confiança, é na Bíblia. Porque a palavra do homem falhará, mas Deus é supremo. Eu deveria conhecer mais este ano do que conhecia o ano passado. Vocês também deveriam, a cada dia. Nós somos finitos, por isso ganhamos conhecimento. Mas Deus é infinito, Ele é infinito. E sendo infinito, Ele não pode ganhar conhecimento. Ele é perfeito. Para começar, todas as decisões têm que ser exatamente certas. E como Deus agiu uma vez, é necessário que para sempre haja dessa maneira. Ou ele agiu errado, enquanto da primeira vez agiu. Se um homem chegar a vir a Deus para a salvação, firmando na base em que ele o aceitou, todas as vezes que tem que ser aceito, nessa mesma base, isso mesmo. Se um homem chega a vir a Deus para a cura divina, e Deus o aceita firmado em certa base, o próximo homem que vem, ele tem que aceitá-lo da mesma maneira. Ou ele errou quando aceitou o primeiro homem. Deus formou uma base na qual ele encontraria com o homem. Ele formou uma base do que ele faria, como ele faria, e tal foi através do sangue sacrificatório de um cordeiro no jardim do Éden. Deus nunca, em tempo nenhum, chegou a mudar isso. Ele decidiu como salvaria o homem. Temos procurado hoje dar instrução ao homem de como entrar nisso. Procuramos escolarizá-lo. Procuramos dar-lhe instruções,
procuramos denominar, procuramos fazer todos esses outros tipos de coisas para ele entrar. Trazê-lo, sacudi-lo, batizá-lo, todos os outros que há todo outro meio que há, trazê-lo através de carta, mas ainda permanece a mesma coisa. Deus se encontra com o homem debaixo do sangue vertido do Cordeiro. Sangue foi o meio de Deus no princípio. Sangue foi o meio de Deus no princípio. E sangue é o meio de Deus hoje à noite. É bom fazer penitências e todas estas coisas, mas salvação vem apenas através do sangue. É o único meio que Deus escolheu para salvar o homem, e Ele não pode mudar isso. Não existe outra maneira. Esta foi a única maneira, através do sangue vertido no Calvário. E Ele morreu para que nós pudéssemos encontrar esta salvação. Como Jó foi a mesma coisa. Com Jó foi a mesma coisa. Ele sabia que ele era justo. Ele sabia que ele era justo. Porque ele havia oferecido o sacrifício que Deus tinha requerido dele. Procuremos agora para ver qual é este lugar. E o lugar em que ele colocou o seu nome. Vamos ter que descobrir onde ele colocou o seu nome. Então, se descobrimos qual é o nome de Deus e onde Ele o colocou, então encontraremos o lugar de adoração. Logo que o descobrimos isso. Todas essas coisas, claro, foram sombra das coisas futuras. Toda a lei estava sendo sombra das coisas futuras. Juramentos como a lua é uma sombra do sol. Ela serve na ausência do sol, justamente como é para a igreja servir na ausência do Filho de Deus. Na ausência do Filho, a luz menor, a igreja, os crentes servem a Deus e emitem luz na ausência do Filho. Mas quando o sol nasce, não mais se vê a lua, porque ela se pôs. Não precisa mais da sua luz, porque ela apenas recebe a luz secundária do sol. Agora, como marido e mulher, o sol e a lua é a igreja e Cristo. Agora encontramos que estas coisas são sombras de Cristo. Todo sacrifício festa e tudo no Antigo Testamento foi sombra de Cristo. Justamente como a sombra aparece no chão. Agora, é aqui onde vamos ter que encontrar o lugar correto de adoração. É voltar aqui no Antigo Testamento, onde foi apresentado, e ver o que essas coisas foram. Agora, quando uma sombra aparece no chão, pode-se notar se é homem ou mulher, ou animal, ou seja o que for. Porque faz a sombra no chão. E à medida que essa sombra diminui, a sombra sendo um negativo, e não pode haver um negativo sem um positivo. Portanto, quando o positivo se aproxima do negativo, o negativo é absorvido pelo positivo. A sombra é o positivo. E o positivo se juntam. E é isso então o que forma o positivo. E se todas essas coisas antigas, a Bíblia diz, no Antigo Testamento, foram sombra das coisas futuras, por consequente, Cristo foi a sombra das coisas futuras. Por isso podemos ver pelos tipos do Antigo Testamento, onde ele escolheu colocar seu nome, e para... Agora, como é a sombra?
cruza o chão. Eu disse, é o negativo, sendo um tipo. Assim nós, os adoradores, também podemos ver a sombra do Antigo Testamento desvanecerem no positivo do Novo. Agora, todas as festas, os feriados, todos os tabernáculos, toda a madeira, todo o tabernáculo, tudo tipifica Cristo. Todas as ofertas, todas as leis, tudo foi um tipo de Cristo. Já estudamos isso repetidas vezes aqui no tabernáculo. Então vemos através destas coisas que cada credo, igreja e denominação é deixada bem para trás. Nem mesmo estão na corrida. Absolutamente, cada credo, cada igreja, cada denominação é deixada completamente para fora. Absolutamente, não há lugar para elas. Nada tipificado no Antigo Testamento ou em qualquer lugar na Bíblia da igreja, mas a unidade forçada da Torre de Babel. Essa é a única coisa que tipifica a unidade, porque foi por Nirrodes, um homem mau que foi e forçou todos os países pequenos a irem a um lugar, e esta grande torre, essa adoração religiosa, claro, mas não considerada na palavra de Deus. Assim que é aí onde se vê religião denominacional tipificada. A Torre de Babel. No Antigo Testamento, o que esta religião certamente foi uma religião, mas não a religião da palavra de Deus. Deus não escolheu colocar o seu nome em nenhuma denominação. Quer escritura para isso, se for. Sei que alegam que ele colocou, mas não colocou. Ele não pôde colocar o seu nome em muitos lugares, porque ele disse que colocou o seu nome em um lugar. E esse tal lugar, cada uma das nossas denominações quer dizer que ela está no lugar. Mas é contrário. Mas onde ele colocou o seu nome? Agora, qual é o seu nome primeiro? Teremos que nome encontrar. Qual é o nome de Deus antes que podemos encontrar que está colocado? O que é que ele está colocando no lugar? Agora encontramos que ele tinha muitos títulos. Ele foi chamado Pai, que é um título. Ele foi chamado Filho, que é um título. Ele foi chamado Espírito Santo, que é um título. Ele foi chamado Rosa de Saron, que é um título. Lírio dos Vales, um título. Estrela da Manhã, Jeová Jire, Jeová Rafa. Esses nomes diferentes, compostos de redenção, e todos eles eram títulos. Nenhum deles era nome, mas ele tem um nome. E quando ele se encontrou com Moisés, ele ainda não tinha um nome. Ele disse a Moisés, eu sou o que sou. E quando vemos Jesus na terra, falando em Hebreus capítulo 6, perdoe-me, São João capítulo 6, ele diz, eu sou o que sou. E eles disseram, ora, tu és o homem de que não mais de 50 anos de idade diz que tu viste Abraão? Ele diz, antes de Abraão ser, eu sou. Eu sou, era aquela sarça ardente, a coluna de fogo que estava na sarça ardente, lá nos dias de Moisés. Eu sou. E agora encontramos que Jesus disse também, eu vim em nome de meu Pai e não me aceitas. Então o nome do Pai deve ser Jesus. Isso mesmo, o nome do Pai é Jesus, porque Jesus disse que sim. Levo o nome de meu Pai, venho em nome de meu Pai, e não me aceitas. Então seu nome era Jesus. Amém. Este é o nome que devemos adorá-lo. Este é o local que devemos estar sempre buscando.
Que Deus possa continuar nos abençoando. Nós vamos ficar com esta parte aqui. Se Deus nos permitir, na próxima, quem sabe, podemos dar continuidade. Mas esse é o lugar de adoração. Senhor Jesus Cristo. É em Cristo Jesus. Aquele que morreu por você, que morreu por mim, que morreu por nós, para nos dar a vida eterna. Amém? Fechemos nossos olhos nesse instante. Grande Deus, Pai Celestial. Ó Deus de misericórdia. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Por esta mensagem tão poderosa que o Senhor tem nos dado, ó Deus. Por um profeta que tem nos mostrado o caminho e tem nos ensinado a verdade, ó Pai. Ó Pai, que tem nos dado condições para enxergarmos isto enquanto há milhões de pessoas cegadas e não podem ver o que o Senhor está fazendo nesses últimos dias. Que está preparando um povo, ó Pai, zeloso de boas obras, para levar para a glória eterna. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos neste caminho correto, a estarmos nesta via, ó Pai, que nos conduzirá à vida eterna. No nome do Senhor Jesus Cristo, leva-nos de volta para os nossos lares, guardados e guiados debaixo das Tuas mãos santas e poderosas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. E até mais sexta-feira para o culto de oração. Domingo às 15 para as 9, né? 8h45 estaremos com a escola dominical. 8 horas a escolinha com as crianças. E logo mais às 15 para as 9 começa a escola normalmente. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo e até a próxima, se o Senhor nos permitir. Amém. Em tudo tu deves esperar em Deus. Ele tem tudo pra ti na hora certa. Tantas vozes para desviar da verdadeira, mas não deu.